Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Estaremos falando agora de distância de segurança NR10 e NFPA, que é uma entidade americana, a NFPA 70E, que trata também do mesmo assunto, mas de forma diferente. Nós vamos estar vendo no decorrer dessa apresentação. Então, vamos lá, introdução. A introdução, pessoal, consiste no seguinte: trabalhar com eletricidade, uma energia que é invisível e às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes silenciosa, só quando passa por um anel anticorona que há um barulho, né, e ali consegue se ouvir. Mas na maioria das vezes não consegue se perceber. Então ela é silenciosa e invisível. E isso faz com que ela seja muito perigosa também. E essa apresentação, como está falando sobre a distância de segurança, em relação ao ponto energizado. Então, o ponto energizado pode ser diagonal, antidiagonal, vertical, horizontal, qualquer posição, considerando o ponto energizado. E o ponto energizado, como se fosse esse ponto aqui. Não vou mostrar exemplo mais à frente. Aqui é só para uma introdução, ok? Então, quer dizer, a NR10, o coração da NR10 é a proteção do trabalhador contra contato com eletricidade. E pode ter um acidente grave se isso acontecer. Então, começamos a falando o que a NR10 fala sobre as zonas, né? Chamado de zona de risco, zona controlada, zona livre. Então, no item 10.7.7, diz assim: a intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, conforme o anexo 2 da SNR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, olha aí, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Tudo bem? Então, definição lá dessa intervenção quanto ao anexo 2, relacionada à zona de risco. Então, a zona de risco, então vamos ver mais à frente o desenho mostra como é que é. No glossário, dicionário da NR10, no item 30, fala: zona de risco, entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada, em torno de parte condutora, energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão,
cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Aí vamos ver. Aqui está mostrando uma tabela de raios de delimitação de zonas de risco controlada e livre. Então você tem aqui, ó, o ponto energizado, que eu mostrei ali, que pode ser em qualquer posição, diagonal, vertical, enfim. A zona de risco. O que seria a zona de risco? A zona que, em função do ponto energizado. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor, ó, faixa de tensão nominal da instalação elétrica. Então, em kV, quer dizer, menor que 1 kV. Na NR10 ela define que de 1 kV para cima já é alta tensão. Então você está vendo aqui, ó, menor que 1 kV. O que dá? Ó. Então vamos supor que esse ponto aqui tenha menor que 1 kV. Se é menor que 1 kV, é considerado o quê? Ó? Raio de delimitação entre zona de risco, quer dizer, está aqui, ó, e zona controlada. Né? Então a delimitação, né, de zona de risco, isso aqui tudo é a zona de risco. Então a zona de risco até a zona controlada, você tem que manter uma distância de 20 centímetros. Agora o raio isso em relação a menor que 1 kV. Então menor que 1 kV, então a NR10 para sendo mais claro, até 50 volts é considerado extra baixa tensão. De 50 até 1 kV é a baixa tensão. De 1 kV para cima é alta tensão. Não tem um conceito de média tensão, ok? Como norma da ABNT define. Aí aqui, ó, raio de delimitação entre zona controlada e a zona livre. Já é, né, daqui para cá. Então a zona livre está aqui, ó, zona controlada e zona livre. Então 70 centímetros, ok? Isso é como a tabela mínima, é o mínimo que tem que se considerar. Tem empresas que são mais restritivas, inclusive, do que isso. Muitas consideram 1 centímetro por kV. Mas, né, a norma já define aqui, ó, menor que o kV, 20 centímetros entre zona de risco e zona controlada, e entre zona controlada e zona livre, 70 centímetros. E todas as classes de tensão, como vocês estão vendo aqui, ó, maior que 480 kV e menor que 700 kV. Então você tem raio de delimitação entre zona de risco e zona controlada, 5 metros e 20. Então, tu vê até essa faixa aqui, percebe? Tem lugares que tomam o quê? Já dá uma definição de 1 centímetro por kV. Então, ó, seria o quê? Mais ou menos, aproximadamente 4,80 metros em relação ao raio de delimitação entre zona de risco e controlada, em metros. E se fosse 500 kV, seriam 5 metros. Ok? 700 kV, está aqui, seriam 7 metros. Então tem empresas que são um pouco mais restritivas nesse sentido. Mas aqui a nível de norma está dando o mínimo essa distância aqui, ok, pessoal? E aí vamos lá, raio de delimitação entre a zona controlada, que é aqui, e a zona livre, 7,20 metros. Ok, pessoal? Então, isso é NR10. Está mostrando aqui a figura mais uma vez, ó. Ponto energizado, PE, zona de risco, zona controlada e zona livre. Distância no ar que delimitam radialmente as zonas de risco controlado e livre. Aqui mostrando mais uma vez, ó, tem uma barreira, ó. Distância no ar que delimitam radialmente as zonas de risco controlado e livre, com interposição de superfície de separação física adequada, ou seja, uma separação física isolante. Então, isso vai depender do quê? Da tua análise de risco, onde vai fazer o trabalho, levando em conta a classe de tensão, ver ali a área que você precisa respeitar. Alguém pode trabalhar dentro da zona de risco aqui? Pode, mas aí você tem que ter ferramental adequado, muitas das vezes vai ter que ter uma vestimenta, né? A vestimenta com fina trama de aço, que é para esse tipo de cenário, tá certo? Bastão isolante, né? Agora, trabalhar com equipamento frio, aí você já está numa zona controlada. Mesmo assim, precisa de ter todo um aparato de segurança também, aterramentos, a pessoa está usando os equipamentos de segurança,
e por aí afora. Mas não é essa parte que a gente está tratando. A gente está tratando aqui mais de quê? Ter, né, como está falando aqui, uma separação física. Tudo bem até aí? Então, com isso, você cria uma zona livre. Você botou uma separação física, certo? Então, você tem aqui os conceitos. Ó, zona livre, zona controlada, zona de risco, ponto energizado e o SI, ó, superfície isolante construída com material resistente, que é esse aqui, ó. Eu já comentei, ó, superfície isolante com material resistente. Agora eu vou falar um pouquinho da NFPA e anexo C. Então o que ela dá? Tá aqui, ó, limites de aproximação, ó. Então, ou seja, é uma norma americana, como já comentei, a NFPA 70E, anexo C. Então você tem aqui, ó, é um princípio parecido, ó. Qualquer ponto em um condutor ou parte de um circuito energizado é exposto, tá aqui, ó, que seria o ponto energizado. Aí você tem que, ó, espaço proibido, como fosse uma zona de risco, ó. Fronteira de aproximação restrita. Então isso aqui é uma fronteira que pode ser sinalizada, colocada numa tela, alguma forma de que quem está trabalhando aqui no espaço restrito, que nós chamamos aqui de zona controlada, não possam adentrar aqui dentro. Tem como trabalhar aqui dentro da fronteira de aproximação restrita? Aliás, no espaço proibido? Tem, mas tem que usar o aparato de segurança apropriado, tá certo? Inclusive envolvendo até muitas vezes vestimentas. Aí você tem também aqui, ó, nesse ponto, ó, espaço limitado, né? Espaço limitado, que está dentro da zona controlada. Fronteira de aproximação restrita. Então, cria aquelas barreiras de pessoa não ultrapassar. Você delimitar a área. Você vai trabalhar num painel. O painel está aberto, você está trabalhando nele, você está tudo aqui equipado. Você tem que ter uma delimitação de área ali, considerando essas distâncias de segurança, conforme a NR10 também. Ó, fronteira de limitação de aproximação. Tudo bem até aqui? Ó, fronteira de proteção contra o arco elétrico. Porque o arco elétrico, ele... Aí já tem que ter o quê? Uma análise do arco elétrico. Tem que haver uma análise de risco do arco elétrico. Porque o arco elétrico pode ter... O arco elétrico só tendo a energia circulando, né? Fluindo pelo ar. Ou pode ter um arco elétrico que também tem a explosão. E quando se tem a explosão, a coisa acontece numa velocidade muito grande. Você só consegue ver o evento, né, feito em simulação em laboratório e filmando e tendo lá o recurso de câmera lenta, muito lenta, para que você veja até onde pode ser projetado material incandescente. Ok, pessoal? Então é importante sempre quem vai estar trabalhando no ambiente assim, do painel que tenha risco de arco elétrico, normalmente é comum ter o risco de arco elétrico, pode ser que nunca aconteceu, espera-se que nunca aconteça, mas pode acontecer alguma hora. Então tem que estar ali essa delimitação de área, protegendo não só quem está trabalhando dentro da área restrita, né, do espaço restrito, mas também para quem está trabalhando, para quem está transitando ali por perto, ok? Então, continuando, agora vamos ver a correlação entre as duas, que a gente já viu, né, da NR10 e da NFPA. Então você vê aqui, ó, olha aí, ó, ou seja, zona de risco, né, o ponto energizado, zona de risco, correlacionado ao espaço proibido. Aí você tem o quê? A fronteira de aproximação que tem que estar delimitado, sinalizado. Você tem o espaço restrito, né, que está dentro da zona controlada. Você tem a fronteira de aproximação restrita aqui, ó, entre a zona controlada e a zona livre. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então, a distância de segurança, para compreender bem como é que isso funciona. A NR10 está um pouco mais, vamos dizer, resumido. Mas a NFPA te dá bastante informação. Te mostra o quê? Ó? A fronteira de aproximação, isso implica em sinalização, delimitação. Você está vendo aqui a fronteira de aproximação restrita, fronteira de aproximação proibida, olha que bacana, e fronteira de limite de aproximação. Né? Fronteira de proteção contra o arco elétrico. Eu comentei de ter material incandescente sendo projetado. A NFPA dá uma definição mais detalhada. Então, com isso, você tem que pensar na sinalização de tudo isso aí, para você trabalhar no campo entre a zona de risco e zona controlada, e entre a zona controlada e a zona livre. Ok? Até aí, pessoal? Então,
Sinalização de painel em questão de exemplo. Né? Lógico que o painel tem o risco de arco também. Então, dentro de um arco elétrico, como eu falei, tem... Quais são os eventos que se tem normal dentro de uma atividade dessa? Você tem fogo repentino, você tem o risco de choque, a pessoa ter o contato ou aproximação. Tem o arco elétrico e tem a explosão de arco. Aqui está mostrando um evento. O que se tem? O que acontece num evento desse? Está mostrando aqui, ó, que aconteceu. Aí o que se tem? Uma temperatura bem alta, que vocês estão vendo aqui, aproximadamente, ó, isso aqui, esse valor aqui é 17.500, mas é aproximado. Metal fundido, ó, que acaba também tendo uma certa projeção. Ondas de pressão, ondas sonoras, então tem a explosão, é o barulho da explosão. Fragmentos de material incandescente sendo projetado à distância. Rápida expansão do ar quente, então isso pode gerar queimaduras, né? Só o ar quente. Luz intensa, que pode gerar catarata, problemas na vista. Vapor de cobre de sólido, vaporização, ocorre uma expansão de até 67 mil vezes. Então aqui está mostrando um exemplo de um arco elétrico. É claro que esses valores aqui, 17.500 e 67.500, vai variar de acordo com a classe de tensão. Isso aqui é só um exemplo num evento que acontece de um arco elétrico, que pode ter a explosão de arco, e de uma velocidade extremamente grande. Então o que a gente recomenda também? Sinalizar. Então, já que você sabe que existe essa chance desse evento, um evento muito perigoso, então, o risco elevado, isso, o que você tem que fazer? Além de ter todo o aparato de segurança para diminuir o teu risco, uma sinalização. Aqui está mostrando, ó, risco de choque e arco elétrico. Ó. Somente profissional capacitado e autorizado. Está mostrando o símbolo aqui. Recomendo botar, não está aqui, mas também botar a caveirinha, que é um símbolo muito importante. A roupa, com a proteção que você tem, a caloria por centímetro quadrado, que está a 1, né? Uma caloria por centímetro quadrado. A distância, né, de segurança, que a gente vai falar mais à frente, ó, 45 centímetros. Distância de segurança. Em relação ao equipamento. Então, isso tudo foi avaliado, foi feito uma análise de risco do arco. Zona de risco, ó, lembra? 20 centímetros. Então, significa dizer o quê? Quando até 1 kV, a zona de risco é essa aqui. Zona controlada, 70. Então, deixa eu voltar aqui um minutinho para vocês só conferirem. Vou voltar aqui um pouquinho. Aí, tá vendo aqui, ó? 20 centímetros e 70, tá vendo? Olha que bacana. Então, mostrando de uma maneira bem detalhada. Ó, equipamento de proteção obrigatórios, ó. Tensão do painel, 220 volts. Vestimenta, classe 2. Luva isolante de borracha, ó, classe 00. Proteção facial, mais balaclava. Lembra? Para proteger a face da pessoa da maneira certa. Ó. LAS. O que é o LAS? 45 centímetros. Né? Limite de aproximação segura. 2. Luva de borracha. Proteção facial, balaclava, uso definido, né? Quer dizer, de acordo com a análise de risco, ordem de serviço, instrução de trabalho ou análise de risco. Está aqui OS e T, ou análise de risco. Então, nós fizemos praticamente aqui uma análise de risco, estamos fazendo, né? Em caso de emergência, toda a informação aqui necessária. Recomendações. Então, nós temos análise de risco do arco e da explosão de arco. Isso é feito por um profissional habilitado em elétrica, seja ele técnico em elétrica, técnico em eletrotécnica, engenheiro eletricista, profissionais habilitados da área que tenham conhecimento para tal. E existe também a análise de risco da tarefa, que é feita pelo trabalhador que vai executar a atividade. O LAS, né, limite de aproximação, como nós mostramos aqui, ó, 45 centímetros. Sinalização, então isso envolve essa sinalização, e também eu recomendo botar na caveirinha, que quem vê a caveirinha já sabe que tem a ver com perigo ou risco de morte. Né? Quanto ao uso da proteção facial, quando realização de atividades e equipamentos energizados, ou até desenergizado com risco de reenergização acidental. Tudo bem até aqui, pessoal? Então a gente finaliza. Desejo a vocês bons estudos. Em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas e estaremos esclarecendo. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede
Lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada